Olá, estamos começando mais um episódio, o penúltimo episódio desta quarta temporada do Tudo Sobre Mim. A mãe. Eu brinquei que ela tá ficando mais afinada no A Mãe, né? Porque a gente já teve um momento assim, mãe! Passou, ninguém viu. Ela já nem reclama da altura da minha voz nos fones. A gente começa sempre engraçadinha pra vocês permanecerem com a gente, né? assim, Se perdendo nas palavras uma isca. Sempre com a parceria de Assum Supermercados e também Suco de Uva Aliança. Da Cooperativa Aliança, o suco sem açúcar, saboroso, várias versões. Geladinho, 100% suco de uva. E a gente sempre fala que a Cooperativa Aliança é cheia de mulheres, de mães. Então, um produto que tem tudo a ver aqui com o assunto do nosso podcast, que é falando sobre maternidade, sobre parentalidade e figuras parentais. A gente vai aprender sobre isso no último episódio dessa temporada, trazendo histórias de mulheres nesta temporada com temáticas especiais nos nossos episódios, né, amiga? Todos eles muito importantes. A gente já falou sobre a amamentação, sobre o empreendedorismo, sobre síndrome de burnout, né? Esgotamento profissional. Enfim, muitas questões aí que foram abordadas sobre a madrastagem. Teve muita coisa. SOS Educação. Que delícia. Com dicas de educação, escola, família. Tudo isso tá aí disponível para vocês. Se você está só nos ouvindo, em todos os tocadores de áudio, vocês podem encontrar todas as temporadas disponíveis. Ou aqui também, né, com imagem no YouTube, também no Spotify. A gente disponibiliza para vocês esses conteúdos falando sobre maternidade real, sem filtro, sem preconceito, mudando os conceitos da nossa sociedade. Todas as formas de maternar, todas as formas de amar. Você também acompanha nossos conteúdos inéditos no @tudo sobre minha mãe no Instagram. Nossos seguidores estão a 1000, bombando, crescendo. É isso que a gente quer, chegar em muitos lugares. Seguidores orgânicos. É uma coisa muito importante dizer. Exatamente. Não tem compra de seguidor ali. Olha só, hoje a nossa convidada é uma mulher inspiradora, eu diria. É muito. Ela é mãe da Lívia, que tem 8 anos. E ela fez uma guinada profissional justamente por causa da maternidade. Nas redes sociais, encontrou novo propósito, impulsionar mães e mulheres a empreenderem, isso mesmo, se aceitarem, se colocarem no papel de protagonistas das suas histórias. Tem até uma música que eu acho que tem tudo a ver com a trajetória dela. Vai cantar agora. Eu vou. Então vai. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Seja bem-vinda. Gi Ferreira! Eu já tô quase chorando só com essa apresentação. É que a gente quer deixar sempre muito à vontade os nossos convidados, né? Ai, meu Deus, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E eu sempre gosto de falar que eu adoro falar sobre a minha maternidade, porque a minha maternidade é um sonho realizado. Eu desejei muito, então estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente brinca que a gente vira monotema depois que vira mãe, né? Não tem assunto que a gente não tá falando sobre os filhos. É verdade. Que é muito maravilhoso, né? Muito bom tu estar aqui conosco. A Xana sempre diz, vamos arrancar com aquela pergunta para te deixar assim, sem chão. Mordeu a língua em que com a tua maternidade? Então... Eu jurei que ela ia dizer em tudo. Quase tudo. Mas tem algo que marcou bastante, que eu falava muito que não iria fazer. A minha ex-sogra, avó da minha filha, deixou o meu ex-cunhado dormir com ela até os 9 anos de idade. E eu achava aquilo o cúmulo. A cama compartilhada. Cama compartilhada. E... foi aí que eu mordi a língua. Eu acho que ela saiu de verdade mesmo, pra valer, faz 1 ano. Mas é tão bom! Às vezes. Todo bônus tem seu ônus e vice-versa também, né? Há controvérsias, né? Mas é bem bom dormir com os filhos, né? Muito tem bom. momentos que a gente precisa da nossa individualidade, dos nossos particulares. Claro que sim. Exato. Mas eu venho do futuro, como digo sempre. Eu tenho uma filha de 15 e um de 13. E vou dizer, eles não vão querer nem que tu implore ajoelhada. Vai querer continuar dormindo contigo. Então, pois eu falo pra ela, quero ver se daqui a uns anos vai continuar assim. Agora, a Gi já começou dizendo, a minha maternidade é um sonho realizado. Chegou a escrever uma carta pro universo, dizendo as características da filha. Como é que é? Nos conta essa história do começo. Então, eu li o livro O Segredo. E neste livro tem uma página ali que dizia sobre escrever uma carta para o universo
com coisas que tu deseja para tua vida. Vou fazer hoje. E numa dessas cartas que eu fiz, na verdade, essa foi a primeira carta. Depois que eu li o livro, foi a primeira carta que eu fiz para o universo. E dentre tantas coisas que eu pedi ali, uma delas era a minha filha. E daí ali eu descrevi ela do jeitinho que eu imaginava, assim, ela nos meus pensamentos. E eu acho que 2 anos depois, 3 anos mais ou menos, eu engravidei da Lívia. Mas eu gosto sempre de lembrar que eu sou mãe de anjo também. Então, antes de eu ter ela, eu tive uma gestação no qual eu perdi com 13 semanas. Sim. Mas já falou sobre esse assunto então, né? Aqui também, né? Exatamente. Sobre as perdas gestacionais e o quão também é importante a gente falar sobre isso, né? E tu bem nova, com 21 anos, estava querendo os bebês ou aconteceram assim? Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, teve uma época ali que eu estava tentando, mas não consegui. Foi aí que eu engravidei e perdi, que eu acho que eu já estava começando a me questionar. Será que eu tenho algum problema? Será que eu não posso ser mãe, não posso engravidar? Porque as minhas amigas tudo já eram mãe. Tudo já tinham engravidado. Eu era a única que não era. E eu tinha esse desejo, esse sonho. E eu engravidei e perdi. Daí eu entendi aquilo ali como um aviso de Deus. Fica tranquila, não é o momento, tu pode sim. Porque eu já estava ficando encucada com aquilo, achando que eu não poderia ser mãe. Tinha esse medo muito grande dentro de mim de não poder ser mãe. E daí, depois, li esse livro, fiz a carta e depois de 2, 3 anos, veio a Lívia. Eu fiquei curiosa de saber as características que tu colocou na carta. Tu te lembra algumas? Tu tem a carta guardada ainda? Tenho. E tu já mostrou pra ela? Sim, mostrei. Eu fiz um vídeo no Instagram onde eu mostro também a carta. Vamos passar pelo Instagram aqui já para as pessoas irem lá. @Gi_Ferreira, o Fê com 2 E. Lá tem esse vídeo até... Ferreira. E com 2 R's. O Fê com 2 E, eu fiquei... eu pensei que ela ia dizer 2 R's, mas 2 E's e 2 R's. Infelizmente, ele não deixa, já tinha muita Gi Ferreira. Então, esse vídeo bombou bastante até, porque ali foi um vídeo de aniversário dela. Eu fiz como se fosse uma retrospectiva, assim, sabe? 4, não me lembro, acho que foi aniversário de 4 anos. Eu fiz 4 anos antes, daí mostra eu ali escrevendo a carta. Claro, essa parte de eu escrevendo a carta é uma simulação, mas a carta é real, é verdadeira. Ali eu descrevi ela, moreninha, de cabelos cacheado, bem crespinho, de olhinho claro, assim, cor de mel. O meu ex-sogro, o vô dela, tinha o olho bem claro, cor de mel. Então, eu queria muito que ela puxasse o olho do vô. É castanho claro. Mas bem gordinha, bem bochechuda. Ela veio do jeitinho que eu imaginei, assim. Ainda bem, muito, né? Porque depois ia ser brabo mostrar a carta pra ela. Essas cartas funcionam. Eu fiz, né? Num dado momento, para encontrar um amor. Porém, esqueci de botar alguns detalhes. Então, assim, você que está entusiasmado... É importante não esquecer de nenhum detalhe. É importante não esquecer nenhum detalhe, tá, gente? Olha só, se você agora está vendo esse episódio, pausou o episódio para ir começar a escrever a sua carta, pense bem. Reflita, espere terminar o episódio. Pense todas as características do que você deseja para o universo compreender tintim por tintim. Verdade. Né? Atesto. É por isso que eu nunca escrevi essa tal carta. Não, mas é bacana mesmo, né? Mas eu faço bastante direto. Mesmo? Assim, acho que funciona mesmo. Ali também foi um... Também foi. Ali é o namorado que tá aqui hoje acompanhando. Já vi que admira e dá risada de tudo que ela fala. É muito lindo, né? Alegria é muito bom. Aliás, era uma das perguntas que a gente tava aqui pensando em fazer. Já vamos aproveitar o ensejo, né? Muitas tá falando vezes... difícil hoje, tá? É muito legal. Tu teve uma maternidade solo, separou, né? Sim, faz 2 anos que eu me separei. E agora tá namorando. Tu encontra muita crítica, resistência nessa questão de cuidar da tua parte emocional e mulher enquanto mãe? Nas minhas redes sociais, eu costumo dizer que até então eu tô sendo muito abençoada. Porque eu não tenho, assim, tantos haters, digamos assim, né? Pessoas criticando e me julgando ali. Mas eu cuidei bastante em trazer essa questão do meu relacionamento atual. Eu compartilhei ali a separação e daí agora entrar em um outro relacionamento. Então, eu custei um pouquinho ali para começar a compartilhar isso, mas compartilhei de uma forma que mulheres pudessem ver
Que sim, elas podem sair de relacionamentos que não estão sendo mais saudáveis para elas e entrar num relacionamento onde elas possam ser felizes. Porque tem muitas mulheres que, às vezes, ficam ali presas nos seus relacionamentos por causa de filho, achando que vai melhorar e não melhora, achando que não vai encontrar ninguém, vai ficar pro resto da vida sozinha. Então, eu gosto de mostrar isso, que sim, a gente pode encontrar e deve encontrar alguém que realmente nos valorize, nos mereça, né? Mas que antes a gente tem que se sentir completa. Então, até eu entrar em outro relacionamento, eu vivi ali um momento de eu com eu, de eu me amar, eu me gostar, eu saber ser sozinha. Eu saber me completar para depois vir uma pessoa que me transbordasse. Zia, me transbordasse, hein? Guarda essa. Gostei. Olha aqui, como é que foi com a Lívia? Também eu acho que uma das coisas que se pensa muito quando há separação dos casais é como tratar isso com os filhos. Como é que foi essa tua relação? Tu conversou com ela sobre isso, sobre a separação e também sobre o teu novo relacionamento? Sobre o novo relacionamento, foi bem leve, assim, porque a gente era amigos antes da gente começar a namorar. E ela já conhecia ele como meu amigo. Realmente a gente era amigo mesmo. Eu nunca gostei daquela coisa de apresentar namorado para filho. Esse aqui é amigo da mãe e daqui a pouco começar... Entendi. Nunca curti muito isso, que eu acho que faz muita confusão na cabeça da criança. Mas com a gente, realmente, a gente era só amigos. Desde o início, ele sempre quis, mas eu não. Eu estava em outro momento. Em outro momento, em outra vibe. Mas daí a gente criou uma amizade, então a gente começou a conviver juntos, a gente fazia jantas, passeios, a Lívia me acompanhava, então ela realmente conheceu ele como meu amigo e ele realmente era meu amigo. Mas depois o sentimento foi mudando, o sentimento de amiga foi passando para algo a mais. Então, a primeira pessoa que a gente conversou foi com ela. E ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela pega tudo no ar. E ela já estava começando a perceber que o clima entre eu e ele já estava diferente. Mas foi bem tranquila, ele conversou com ela também. Ela aceitou super de boa. Ela deu dicas para ele, como ele deveria de me conquistar. Compra um carro pra minha mãe, compra uma casa. Ai, querida! Compra um carro pra minha mãe, compra uma casa. Bem simples as dicas dela, né? Bem humildes as dicas, assim. Protetora. Que amor. E eles têm uma relação, assim, de amizade, né? Ele fala, eu não gosto que fale que eu sou padrasto dela, porque eu me considero mais amigo do que padrasto mesmo. Então, eles têm uma relação bem leve. Eu adoro ver os dois juntos, assim. É que bem legal. tranquilo. Ai, que bom. E do divórcio, tu chegasse, assim, vocês chegaram a dizer, olha, a partir de agora... Sim, era um relacionamento que não dava mais há muito tempo. Eu entrei muito cedo nesse relacionamento. Eu tinha 13 anos quando a gente começou a namorar. Nossa! Sim. Então, foram 13 anos de relacionamento ao total. Casados, morando junto, eu acho que era 8 anos, mais ou menos. E já não estava mais dando certo. Já estava sendo um relacionamento que estava fazendo mal para mim, mal para ela. Então, eu botei um ponto final, conversei com ela também, e ela meio que já estava entendendo tudo, né? Falou, tudo bem, mãe, quando eu sentir saudade do pai, eu ligo para ele, tudo bem, tranquilo. Ali no começo, né? Depois de 6 meses, ela começou a apresentar bastante sintomas emocionais, que eu estou tratando ainda e investigando agora, né? Mas no começo foi bem tranquilo, assim, bem... Ele foi, eu fiquei. Mas o processo é dolorido, claro, mas todo término, necessário, né? Sim, e tudo com um olhar atento, com carinho, com compreensão e às vezes com apoio também, né? Um apoio profissional, a gente Agora fiquei resolve. pensando, né? Ser mãe tão jovem, né? Aos 21 anos. Como é que foi esse processo pra ti, assim? Dessa transformação, né? De mulher. Porque tu ainda estava num processo de transformação de mulher, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, encontrar a maternidade. Qual foi esse desafio, assim? Então, eu sempre fui muito madura pra minha idade. Porque eu tive... uma vida, assim, que desde muito cedo eu tive que me virar. Então, eu não venho de uma família tradicional. Eu não conheço meu pai. Meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, ele saiu da minha vida. Não tenho muitas informações sobre ele, a família dele. Não conheço ninguém. A minha mãe, como a minha mãe trabalhava de noite, era mãe solo, eu
Tive um irmão também que eu perdi já faz 5 anos. Então, eu morava um pouquinho com cada pessoa. Não morei a vida inteira com a minha mãe. Então, a partir dos meus 6 anos, eu morava um pouco com uma senhora que cuidava de criança. Daí, acabou acontecendo situações nessa casa que a minha mãe me tirou de lá. Daí, eu fui morar com outra senhora, que hoje é minha avó de coração. Eu morei com ela até os meus 10 anos de idade. Daí, lá pelos 9, 10 anos, eu fui morar com uma tia para cuidar dos filhos dela, para ela poder trabalhar. Então, com 9 anos, eu já ficava em casa sozinha de noite, cuidando dos meus primos. Eram 3 crianças. Lá pelos meus 14 anos, eu fui de novo morar com essa minha avó, só que sozinha, nos fundos da casa dela, numa pecinha com banheiro. Então, com 14 anos, eu morava lá, estudava de noite. Tudo super cedo, né? Sim, estudava de noite e de dia eu trabalhava. Com 13 anos, eu já assinei a minha carteira, trabalhava de jovem aprendiz. E daí, eu acho que lá pelos meus 18... Com essa idade, eu já namorava com o pai da minha filha. Então, acho que lá pelos meus 18 que a gente resolveu se juntar e morar junto. 18, 19. Mas até dos meus 6 anos até os meus 14 anos, eu morava um pouco com cada pessoa. Sim, muitos desafios, né, na infância, na adolescência, que te fizeram, né, despertar, talvez, até muito cedo, essa necessidade de independência, né, de construir a tua própria história de uma maneira, claro, difícil muitas vezes, né, mas a gente sabe que é a história de muitas pessoas, né, e essa superação certamente também te trouxe muitos aprendizados e ensinamentos para tua filha, né? Sim, exatamente. Ela teve um podcast que eu contei um pouco da minha história, que ela assistiu, ela falou, nossa, a mãe teve uma vida muito difícil, né? Ai, que amor, a sensibilidade dela, Mas, então, eu sempre cuidei de criança, sempre tive envolvida com criança, trabalhei em escolinha, eu já trabalhei em casa de família, teve uma casa de família que eu cheguei a morar com essa mulher, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu morei um tempo com ela para cuidar das filhas dela, e então eu sempre soube lidar com crianças, né? E eu sempre tive esse desejo, essa vontade de ser mãe. Então, não chegou a ser assim um desafio. Eu estou tendo desafio agora. Sim. Depois dos 6 anos, 7 anos, que eu Bem-vinda. Que eu tô tendo um desafio grande. Mas eu costumo dizer que eu nunca tive assim grandes problemas com a maternidade. Eu não sei se era porque eu tinha essa vontade, esse desejo tão grande de ser mãe. Ela também sempre foi uma criança muito tranquila. Mas agora, de uns 2 anos para cá, eu tô assim, ó, me trancando no banheiro, chorando sozinha, sabe? Uma coisa difícil, né? Porque tu já tinha em ti, né, de alguma maneira, esse lado cuidador, né? Então, assim, talvez não tenha sido nessa questão mais prática, mas a educação, enfim, né? Que aquela responsabilidade que fica com a mãe, com o pai, ela realmente é muito desafiadora, né? E à medida que vai passando, vai piorando. Sim. A Tati, hoje ela tá super, assim, dando alento para as nossas convidadas. Não, Deus livre, não é isso. Só vou me explicar. O que eu acho que vai ficando difícil, né? São as relações que vão surgindo, as escolhas que eles vão tomando e que são longe, né? Da nossa proteção, do nosso olhar. Sim. Sabe que agora tu falou uma coisa bem importante? O Gonçalo, beijo, filho. Ele não está assistindo, mas eu talvez esteja um dia. A mãe te mandou um beijo. Eu tô vendo agora que o Gonçalo está começando a ter as suas vontades, né? Porque até uma determinada idade a gente escolhe a roupa, a gente escolhe o quarto, a gente escolhe onde vai, onde não vai. E agora ele resolveu cortar o cabelo. Sim. E aí ele quer fazer um raio no cabelo e cortar o cabelo bem curtinho. Ele tem cabelo compridinho. Porque tu gosta do cabelo compridinho? Não, pera que a história não terminou. Não terminou a história. E aí, eu acho lindo ele, né? Sim. E ele disse, mãe, porque eu queria cortar o cabelo, porque nananã, porque não sei o quê, porque eu quero fazer um raio. Eu digo, ai, meu filho, mas não sei o quê, né? E vários argumentos. O que ele fez? Cortou uma mecha de cabelo no colégio. Viu? Então. Aí o meu irmão disse assim, e tá dado o recado, né? Daí eu disse, não, meu filho, não, faz o que tu quiser. Mas até tu chegar nesse processo de compreender que ali tem um ser humano, um sujeito, que começa a apresentar suas vontades, é muito desafiador. Mas assim, ó, não só as suas vontades, que também já contrariam, na maioria das vezes, as nossas. Mas as relações em si, né? O primeiro amor, né? Meu primeiro os amigos. Amor. Sim. Aquela questão toda, né? De agora o meu filho começou a usar óculos. Eu quero trazer isso porque eu acho uma coisa bem importante, assim. E eu não imaginava que esse bullying do 4 olho ainda existisse, né? 2023, gente.
nerd, 4 olho. Assim, uma coisa que eu nunca imaginei que a gente fosse passar em casa é trabalhar o emocional pra entender. E ele me disse esses dias assim, mãe, mas o meu amigo, que já usa óculos há um tempo, disse assim, isso é só o começo. Mas sabe que Gente, agora trazendo por uma favor, outra né? visão, o Martim, meu sobrinho, usa óculos desde bebê. É, isso aí. E teve um dia na escola, ainda nos anos bem iniciais, que quis surgir algo assim, e a professora, olha que atitude individual, que muitas vezes a gente percebe isso, não é o coletivo, trouxe óculos de brinquedo para todos. Para que eles compreendessem que aquilo ali estava tudo bem, entendeu? E desde então, nunca mais ninguém... Sim. Só que é por isso que eu tô dizendo, no ambiente escolar é uma questão... Agora os meus filhos já circulam por outros ambientes, na né? adolescência São é outra adolescentes, situação. têm amigos que não são da escola. Então, assim, aí é difícil, não tem como... Tem que organizar bem o emocional, trabalhar com essa questão, né? Explicar a situação que realmente é uma necessidade, né? Que coisa boa poder enxergar as coisas claramente. Ele já tava com essa dificuldade, E que né? todo mundo é diferente, né? Isso aí. E mesmo. assim, filho, tu ficou lindo. Mais Ficou lindo, gato. mais lindo que tu já era. Gestação e amamentação. Já falou que foi... Tu estava esperando ser mãe, que tu foi tranquilo. Esse processo, como é que foi? Gestação e amamentação. A gestação foi bem tranquila, assim. Eu recebi muito amor, muito acolhimento de todos. Porque a Lívia, ela não foi só esperada por mim. Ela foi esperada por todos à minha volta. E no meu setor de trabalho, eu trabalhava numa clínica... E então até os profissionais já sabiam da minha vontade de ser mãe, do meu desejo. Então eu era muito amada, muito paparicada pelos familiares também. Então foi uma gestação muito tranquila, assim. E a amamentação foi complicado. Aquela primeira... Chegou a mudar o tom de voz. E a amamentação. Só de lembrar eu choro. Que era realmente isso. Ela mamando aqui e as lágrimas escorrendo aqui. Tamo junto, amiga. A gente recebeu aqui uma consultora internacional, né, de amamentação. E ela falou que deveríamos as mulheres estudar mais, ter mais conhecimento sobre a amamentação, E né? mais assessoramento, né? Exatamente. No pré-natal sobre esse assunto que passa, que é en passant, né? A gente fala superficialmente, mas que é talvez uma das grandes dificuldades das mães, né? Tem tantas coisas, informações que a gente precisa e não tem, né? Essa semana mesmo eu tô com um quadro no meu Instagram, que é Café com Di Ferreira. E eu trago convidadas para conversar sobre assuntos que normalmente não é muito falado. E semana passada eu trouxe uma fisioterapeuta pélvica para falar sobre o vaginismo, porque é um problema que eu tenho, né? Que agora, ela falou que agora não se usa mais o termo vaginismo, e sim disfunção sexual. E ela falou sobre essa questão do parto, que muitas mulheres não pesquisam sobre o parto, sobre o preparo que tem que ter, precisa ter, que a gente não é obrigada a se deitar na maca e ficar naquela posição de ganhar a bebê. A gente pode ganhar a posição que a gente quiser. Olha. São muitas informações que eu não Teu sabia. parto foi normal? Foi cesárea. Foi cesárea. Foi cesárea exatamente por causa desse problema que eu tenho. Eu fiquei com medo de, na hora, dar algum problema, e eu optei por fazer cesárea. O que é exatamente eu esse ia problema? perguntar. É como é que eu posso explicar? O músculo da vagina, ele se contrai quando tem algum tipo de penetração. Então, toda vez que quando eu tinha relação sexual, né? Perdi a virgindade, tinha relação sexual. Eu sentia dor, algumas posições, principalmente aquela posição de parto, eu tinha muita dor. E eu ia fazer exame ginecológico e me contraía. Automaticamente o músculo da minha vagina se contrai e eu dava aquele um susto, assim, sabe? Não estava levando um negócio. E daí teve um doutor que falou, toda vez que tu faz esse tipo de exame, tu fica assim, tensa, nervosa e sente dor? E eu falei, sim. Daí ele falou, isso se chama vaginismo, tem que tratar. E daí eu comecei a me informar mais sobre isso e descobri que é com fisioterapeuta pélvica, tem que fazer exercício, tem várias... E a verdade, como tem tantos tabus, né, sobre o feminino, que a gente não fala sobre esses assuntos e acaba descobrindo aleatoriamente, às vezes passa passa uma vida toda, né, com uma questão que não é tratada porque, enfim, não tem coragem não tem um de falar. médico, né, uma médica que te oriente. Gentil e sensível. Bacana. E a amamentação, então, foi difícil, chorava. Aquela primeira semana, né, tudo novo, então criou ferida, ela só queria mamar num peito, um peito ficou aqui, outro ficou assim, tive que botar umas meias pra ficar do meu tamanho. Eu me lembro que era o batizado dela e tava terrível meu seio, assim, ó, uma diferença muito grande de tamanho, e daí eu coloquei umas meias pra ficar tudo parelho, né? Mas enfim, depois tudo passou e pra mim
a melhor parte da maternidade foi a amamentação, depois que passou esse sufoco. Sim. Porque ela tinha mania de mamar com a mãozinha dela no meu rosto. Tem várias, eu acho que eu mandei uma pra vocês. Que vocês conferem lá no nosso Instagram as fotos da maternidade da Gi. Isso, tem uma fotinho, porque era um momento de conexão muito, muito forte entre eu e ela. E toda vez que ela mamava, ela botava a mãozinha no meu rosto. Amor. Porque né? Às vezes é mais difícil, às vezes não, geralmente para as mães, né? Deixar a amamentação do que para os filhos, né? Eu que diga, enfim. Mas conseguiu, né, amiga? É o processo natural. E aí veio com a pandemia, como é que foi aí? Uma guinada na carreira. Tu falou que tu trabalhava numa empresa, numa clínica. Isso, eu trabalhava na área da saúde. Teve licença, voltou, como foi? Não, a área da saúde, né, continuou normal. E as escolinhas fecharam. E daí eu fiquei com aquele medo de pegar o vírus lá na clínica, levar para dentro de casa para ela. Também não tinha com quem deixar ela por conta do fechamento das escolas. Então, daí eu decidi pedir as minhas contas e ficar com ela em casa, cuidando dela, até tudo se acalmar. Mas daí eu comecei a me aprofundar mais nas redes sociais. Eu já comecei com as redes sociais antes da pandemia, mas eu não tinha tanto tempo. Então, eu tentava equilibrar ali as demandas das redes sociais com o meu trabalho de CLT. E depois que eu pedi as contas, na pandemia, foi quando eu entrei de cabeça mesmo. Comecei a ter mais tempo, me dedicar mais. E daí, até hoje, estou só nas O pessoal engajou, né? Parece que, assim, tu fizeste todo um relato sobre o aniversário de 3º ano dela. E aí sentiu que... Mas depois, isso virou um propósito na tua vida, né? Com um objetivo, assim, de empoderar mesmo as mulheres, né? A parte, por exemplo, onde tu mostrava os penteados da tua filha, né? A gente fala sobre essa maternidade, assim, onde tu quer realmente trazer para as pessoas entenderem que todas as formas, né, de ser e de se comportar, elas são válidas e importantes. Sim, não só para as mulheres, mas para as crianças também, porque passou a ser um propósito quando eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que a sobrinha dela, de 5 anos, não aceitava os cabelos, não gostava do cabelo dela crespo. E ela começou a mostrar os meus vídeos com a Lívia, meus vídeos cuidando do cabelo da Lívia, a Lívia falando ali. Eu sempre busquei empoderar muito ela, trazer essa questão de representatividade, mostrar para ela que ela é linda, que a cor de pele dela é linda, o cabelo dela é lindo. Então, a gente saía na rua, se eu via alguma mulher negra de cabelo crespo igual dela, eu falava, filha, olha ali que linda aquela mulher, olha que lindo aquele cabelo. Então, assim, ela ia se aceitando. Então, os vídeos dela era sempre falando, eu sou linda, e eu sou negra, e eu amo a minha pele. E essa tia começou a mostrar esses vídeos para essa sobrinha. E ela falou, graças aos vídeos de vocês, agora a minha sobrinha ama o cabelo dela, adora cuidar do cabelo dela. E foi aí que passou a ser um propósito que eu vi. Nós estamos fazendo a diferença na vida de uma criança. Então, a gente pode fazer a diferença na vida de muito mais pessoas, né? E daí só fui recebendo cada vez mais relatos, feedbacks sobre mulheres também. Ai, graças a ti eu consegui sair do meu relacionamento tóxico. Graças a ti eu vi. Hoje, tu com o teu relacionamento, tu me mostra que sim, eu posso conseguir também achar alguém bacana pra mim. Então, são incríveis. Tudo é representatividade, né, Gi? É o que a gente fala muito, assim, nos assuntos da maternidade, do feminino, da negritude, né? De todas as raças, de todos os credos. É importante que as pessoas ocupem os seus lugares de fala para se representar para outras tantas pessoas, né? Certamente, por exemplo, produtos para cabelos negros, né? Tô falando certo? Cabelos crespos. Mas a gente vê nas farmácias já também para cabelos crespos com a foto ali de uma pessoa negra, né? Quer dizer, essa representatividade também de produtos, né? De propagandas. Eu me lembrei agora de um vídeo também, acho que um vídeo americano, que tá uma mãe com a menina na pia, assim, fazendo cabelo e ela olhando pro espelho dizendo, eu sou maravilhosa. E a guriazinha repetia, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa. Sim. Quer dizer, isso é fortalecer a autoestima, né? Exatamente, porque ela tendo essa autoestima elevada, trabalhada em casa, se alguma coisa acontecer lá na rua, ela não vai se sentir atingida. Então, a Lívia sempre foi muito dona de si. Podia falar o que quisesse dela, não estava nem aí. E ela debatia mesmo se falasse mal do cabelo dela. E agora, por isso que é importante trabalhar muito o emocional da criança, né? Agora, com essas questões que ela está bem abalada emocionalmente, ela já anda numa fase de
querendo mudar o cabelo, querendo, né, fazer outras coisas, que antes ela nunca teve esse desejo, essa vontade. Mas eu sei que isso é por conta de várias questões emocionais que ela anda passando. Então, qualquer coisinha afeta, né? E claro, a gente está falando aqui sobre o mundo ideal, mas a gente sabe que está muito longe ainda desse mundo sim, ser real, né? O mundo ideal, certamente. Mas hoje cedo tu já estava fazendo um penteado nela, que eu vi. Sim, hoje tinha arraial na escolinha, né? Tá. Daí fiz chiquinha nela e ela foi me A gente recebeu aqui na primeira, segunda temporada a Tia Má. É verdade. Né? Sim, eu vi. E foi muito legal o episódio com ela, assim, porque a gente trouxe várias questões também ligadas ao racismo, né? Tem uma frase que eu sempre repito e levei como um mantra para minha vida, né? Que quem tem que falar sobre racismo com seus filhos são as mães brancas, né? Mães de filhos brancos, porque o racismo não é algo que foi inventado pelos negros, né? Sim. Então, assim, queria saber também como é que tu lida com isso, com ela dentro de casa. Já falamos aí do cabelo, mas que preparo também para ela, porque a Tia Má também nos trouxe uma questão. É muito difícil, às vezes, quando o teu filho tá na rua, numa festa, né? E não bota um moletom com capuz, né? As orientações a gente sabe meninos, que essa realidade cruel ainda é real, né? Sim, esses dias mesmo a gente estava numa loja, que loja que a gente foi? A gente foi em algum lugar e ele tava de mochila. Ele falou, eu não gosto de entrar nos lugares de mochila. Mas é algo... Mas isso é muito cruel. Teu namorado, né? Isso, o Igor. Então, eu tento mostrar pra Lívia que a gente pode, sim, ocupar todos os espaços, estar aonde a gente quiser, que a gente pode, sim, ser o que a gente quiser e que não é a nossa cor de pele, o nosso cabelo que vai impedir isso. Então, eu procuro sempre trazer exemplos para ela. Trazer exemplos para dentro de casa. Filme, perfil no Instagram. Referências, né? Referências, exatamente. Eu nunca vou me esquecer, quando eu estava grávida, eu trabalhava num consultório odontológico. E eu nunca tinha visto na minha vida uma odonto negra. Ela era a única dentista negra lá na clínica e eu nunca tinha conhecido outra. E eu sempre falei para ela, tu vai ser referência para minha filha, tu vai ser referência para minha filha. Até hoje ela nos acompanha, ela adora a Lívia, já mandou presente e ela foi no meu chá de fraldas. E eu falo para ela, essa aqui é a doutora Aline. A doutora Aline, ela foi a segunda doutora que a Lívia consultou. Então, se a gente vai num hospital, tem um doutor negro, eu falo, tu viu ali, filha, que lindo, doutor negro, né? Então, eu gosto de trazer esses exemplos para ela, sabe? Para ela não se sentir insegura de ir em certos lugares e não se sentir bem. Eu, quando comecei nas redes sociais, era convidada para ir em muitos eventos. E, na maioria desses eventos, eu era a única influenciadora negra. Então, eu me sentia muito mal, me sentia um peixe fora d'água, como se aquilo ali não fosse para mim. Sim. Então, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, que sim, é para mim sim, é um local que eu devo estar, que eu mereço estar, e procurei trazer mais pessoas junto comigo, né? Então, hoje eu faço aquele papel de questionar a marca. É só eu que vou estar de influenciadora negra? Vai ter mais? Se não conhece, eu tenho uma lista aqui para indicar. Ah, que legal. Entendeu? Para abrir espaço para outras pessoas. Lugar de empatia, tem muitos lugares ainda que é bem limitado nessas questões raciais, né? Às vezes a gente vai fazer uma campanha, uma negra e 3 de pele clara. Agora, a gente já tem bastante referências, né? Falando em televisão, por exemplo, né? Sim, em espaços de muito destaque, assim, jornalistas, não é? Que tem a Maju, maravilhosa, no Fantástico. Agora tá a Valéria Maciel no Encontro. Enfim, outras emissoras também, tô falando aqui, que me veio rapidamente, né? E, na verdade, também essas pessoas se posicionando nas suas profissões, né? Não exclusivamente falando sobre a questão do racismo, né? Porque é importante também cada um se colocar dentro daquilo que é a sua expertise, né? Ser valorizado pelo seu conhecimento, pela sua, não pela cor da pele, né? Exatamente. Né? Fazer com que isso realmente seja algo tranquilo para que outras pessoas possam se inspirar também, né? Sim. Sim, ser chamado pelo teu talento, não pela cota. Exatamente. Agora, assim, uma coisa que eu acho que a gente, quando falou na Tia Má, também tem que trazer, porque uma coisa é empoderar o seu filho, né? Ajudá-lo a construir essas referências. Mas a outra coisa é o coração de mãe preocupado, né? Com uma realidade que ainda é dessa forma e que ainda precisa ser transformada. Como é que fica o teu coração?
Sim, às vezes a Lívia reprime muitos sentimentos dela. Então, ela tem muita dificuldade de botar pra fora o que tá machucando ela. Então, às vezes, ela volta do colégio triste, não quer me contar o que aconteceu. A primeira coisa que eu pergunto, falaram mal do teu cabelo? Fizeram bullying contigo? Aconteceu alguma coisa? E nem sempre eu estou com ela. Ela, como eu sou separada do pai dela, então um final de semana sim, um final de semana não, ela vai para o pai. Então, eles vão em alguns lugares, na casa de algumas pessoas, e eu não estou junto. Então, eu fico preocupada, pensando, o que está acontecendo lá? Será que estão tratando a minha filha bem? Será que estão, né? Porque tem essa questão também das pessoas, os adultos, acharem que são superior, não entender as crianças, né? Então, às vezes, tratar as crianças de qualquer jeito, a Lívia é muito sentimental. Então, se ela te der um 8 e não responder para ela, nossa senhora, para ela aquilo ali é o fim do mundo. Ela já fica triste, ela já fica para baixo. E eu fico muito preocupada com isso. Será que estão tratando a minha filha bem? Como é que será que está acontecendo? Então, é algo... Cada vez que ela vai crescendo, eu vejo que a gente está se desvinculando mais. A gente não está mais tão grudada junto, né? Claro. Daqui a pouco ela vai começar a sair para shopping, com as amigas. Então, eu não sei como é que vai ser. Mas... Tem que te preparar para isso também, né? Eu tenho que preparar o mental dela e o meu também. E o teu principalmente, viu? A gente trouxe aqui episódio ótimo com a Maia Eigman, né? Isso mesmo. Que ela fala sobre educação respeitosa, né? Ela é especialista nisso. Então, independente de qualquer situação, as mães, hoje em dia, né, ficam nesse lugar, assim, de que a gente possa ouvir mais as crianças, né? Entender mais os sentimentos. Então, não quer dar o beijinho, ok, né? Isso é uma coisa que até as nossas mães, né, ficam assim, mas isso é falta de educação. Eu adoro quando a Maia coloca assim, né? Ela põe as situações, como a gente lida com a criança e como se fosse a gente lidando com outro adulto, né? Sabe? A forma como a gente fala com a criança impõe as nossas vontades sobre, como se a gente estivesse fazendo com outro adulto. E aí a gente começa a perceber o quão abusivo a gente é, às vezes, né? Na educação. E eu acho incrível. Fica a dica para vocês aí acompanhar o trabalho da Maia Eigman, que é muito incrível. Ela tá com as animações, agora nos desenhos em quadrinhos. E ela lançando um livro novo novo, né? exatamente. Vamos convidar ela para vir aqui de novo. De novo. E tem aquela, né? O que você vai ser quando crescer? Não, eu já sou. Sou uma criança, eu já tenho as minhas vontades, né? A gente tem mania sempre de estar com a criança, estar projetando o futuro sem viver a qualidade deles naquele momento, né? E que é onde a gente precisa estar. Tô profunda hoje, né? Não, mas é relevante e não dá pra deixar passar, né? Sim. Eu parei de falar, porque tô só eu falando aqui. Só tu falando. Eu fico, senão ela fica brava comigo. A gente tem uns quadros Vou até aqui. tomar um suco. Toma. A gente tem uns quadros aqui, já falamos do Mordi a Língua, mas dos 5 minutos de silêncio, né? A Lívia ainda tá um pouco pequena, mas tu já tem uns minutos que tu consegue fazer algo pra ti. E o que tu fazes, assim, pro teu autocuidado, pros teus momentos de espairecer, sozinha, sem a filha? Assim, como ela vai para casa do pai dela, né? Um final de semana sim, um não. Os final de semana que ela vai... Às vezes eu falo também pro meu namorado, não quero hoje ver ninguém, quero aproveitar e ficar sozinha. Eu até postei esses dias um vídeo, né? Não é meme, mas eu... Mas pode virar. Exatamente. Eu em casa sem o namorado e sem a filha. Eu adoro vinho e banho. É o meu momento relax. Inclusive, eu levo a taça de vinho para baixo do chuveiro. Às vezes eu faço um bumerangue, assim, a água caindo, né? Porque eu ainda não tenho a minha banheira, mas um dia eu vou ter. E daí, sim, esquece. 2 horas dentro daquela banheira e minha taça de vinho. Isso a gente promete quando a gente não tem. Quando a gente tem, a gente nem usa, tá? Só pra te avisar. Nem tem tempo. Mas, enfim... Adoro ficar em casa, assim, sozinha. Eu aprendi a gostar de ficar sozinha, né? Porque no início, quando eu me separei e ela começou a ir pra lá, era uma choradeira. Eu sei como é que é. Nossa, era... Eu não quero saber. Eu quase morri a primeira vez que os meus filhos saíram com o pai. Horrível. Sabe aquela cena de novela que tu te encosta na porta e vai descendo? Eu sou um pouco dramática. Eu tenho lua em câncer, então... Mas é assim... é terrível. Demora um pouquinho pra gente acostumar, Sim. né? Daí foi aí que eu comecei a sair, né? Tô solteira, minha filha não tá em casa, vou pra festa aproveitar porque eu mereço, né? Afinal, foram 13 anos de relacionamento. E daí foi nessas saídas que eu acabei conhecendo o Igor. Igor tá pauta... não é monotema hoje, é duotema, né? Mas adoro daí... ficar em casa, tomar um vinho, assistir uma série, escutar um som bem alto.
Coisa boa. Sabe por que a pauta é recorrente? São namorados. Super incentivadora do casamento, a Tati. Depois só piora. Quem sou eu? Eu acredito, deixa aqui registrado. Acredito muito e ainda quero me casar de novo. Quer casar comigo? Hoje eu tô empolgada. Olha aqui. Ser mais que bom. Essa é pra vocês, ó. Ser mais que bons amigos. Viu, amor? Essa tu quer ser minha mulher. Ó, Tati, chega em casa e faz a carta. É que eu fiquei um pouco ressabiada, mas eu vou. Eu vou fazer. Me lembrei de outra música agora. Como é que é aquela do convite do casamento que atrás dizia não sei o quê? Não, tá, ok. Não conheço. Recebi o convite do seu casamento com letras douradas. É que eu tô querendo lançar a minha carreira no sertanejo. Tem um nome, como é que é das mulheres sertanejas? Vocês sabem? Feneja? Amanda sabe. Tem um nome para mulheres no sertanejo. Tá, bom. Se você souber, deixa aí nos comentários. Pesquisa no Google. Tô naquela idade que as coisas vão sumindo da minha cabeça, sabe? Tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá. Se Deus quiser, né? Coisa boa. O negócio é a gente estar viva. Eu nem cheguei, já sou bem esquecidinha. Tu já é esquecida? Tem TDA. Então... TDA. Tem. É sério? Eu não tenho diagnóstico, mas eu tenho certeza. Descobri numa consulta com a psicopedagoga pra investigar a Lívia. E ela falando várias coisas ali, eu fui me identificando, né? Ainda mais que ela falou que é... Como é que se diz? Genético. Feminejo. Obrigada. Então, a Xana vai entrar neste segmento musical. Vou. Agora, qual é o maior desafio da maternagem, na tua visão? Ela já deu uma introdução ali, mas o que é mais difícil? Para mim tá sendo bem difícil essa construção, porque eu acredito que ela tá num momento de construção de personalidade, né, de ser humano. Por mais que eu ensine certas coisas dentro de casa, eu não sei se lá na rua ela vai fazer aquilo que eu estou ensinando, ela vai seguir as minhas dicas, os meus conselhos. Então, eu acho que isso é o maior desafio. É verdade. Não é as noites em claro, não é as cólicas, não é nada disso. É a construção ali do ser humano. Quando a criança começa a ter a sua própria personalidade, suas próprias vontades, os seus querer. E as telas? É uma dificuldade? Tu acha que é um desafio? Como é que tu lida com a Lívia, assim, em tempo de tela? O uso, né, das redes sociais ou não? Ela é pequena ainda, né? 8 anos. A Lívia, ela foi ganhar o celular agora, com 7 anos. Mas ela nunca foi aquela criança, assim, desde bebê, desde pequenininha, com celular. Eu sempre trouxe essas questões também para as minhas redes sociais. Não tenho nada contra, né? Cada mãe, cada pai sabe o que é melhor para o seu filho. Mas agora ela está num momento sem celular, o dela estragou. Mas ela é bem tranquila, assim. Às vezes ela mesma se cansa. Quando ela tinha celular, que o dela estava bom, ela mexe ali um pouco, mas daqui a pouco ela mesma se cansa, larga e vai brincar sozinha. Ela tem uma imaginação muito fértil, então ela brinca... Que bom. Ela não tinha celular, ela pegava o controle e fazia de celular, brincando, sabe? Então, é bem tranquilo, assim, a questão de tela lá em casa com ela. E que tipo de programa vocês duas fazem juntas, né? Porque a gente tem falado muito aqui sobre o uso de telas e todas as consequências, né? Todos os estudos que têm saído sobre isso e todas as indicações de diminuição de tempo de tela para as crianças e para os adolescentes. Mas a gente compreende que precisa haver uma proposição de uma atividade para substituir aquilo. E isso demanda dos pais, né? Principalmente nas idades, assim, menores. Que tipo de programa vocês fazem juntas? A gente gosta bastante de sair para passear, para comer. Em casa, ela gosta bastante de brincar de maquiagem. Então, ela gosta de pegar minhas maquiagens, ela vir me pintar, vir me maquiar. Mas eu procuro... Tem épocas, como agora, Dia das Mães, Dia dos Namorados, foram épocas com uma demanda grande de trabalho. Então, eu acabo ficando sem tempo. Então, eu procuro uma pausa ali para recompensar. Então, eu levo ela para sair, para a gente fazer alguma coisa sozinha junto, né? Mas eu sempre procuro fazer algo com ela. Quando eu vejo assim, faz tempo que a gente não sai, não faz algo diferente. Então, vamos fazer hoje alguma coisa. E em casa é isso, ou é filme, ou então é brincar de maquiagem, de se pintar, de spa. Dá para fazer um lanchinho também? Ai, bom. Já serviu um suquinho.
Suco de uva aliança integral. Sempre com aquela dica, ó, que dá pra botar na lancheira da gurizada, na lancheira da mamãe, quando sai de casa também. Ou naquele programa em família, um piquenique. Vai sair viajar, facilita, leva ali numa bolsinha térmica, né? Lá em casa a gente adora. Ah, é ótimo, né? Tem em vários tamanhos, assim. Esse aqui é familiar, é pra família. 100% suco de uva, uma delícia, saudável, sem açúcar. Beijo, Suco de Uva Aliança, nosso parceiro em mais uma temporada aqui do Tudo Sobre Mim, a mãe, com esse produto tão especial aí, ajudando as mães, os pais, as famílias a alimentar os seus filhos de forma saudável. É verdade que a gente consome de verdade. De verdade. Que tipo de mãe tu é no grupo do WhatsApp? Tu tá no grupo do WhatsApp da escola dela, e daí... Que tipo de mãe tu é ali? Quieta. Às vezes tem 300 mensagens. A gente só tem mãe quieta aqui nesse podcast. Né? Como são sábias essas meninas e mulheres. Tu é? Que tipo de mãe tu é? Eu já fui aquela que dava todos os recados, gente, né? Tipo uma competição de que eu vou ser a primeira a mandar o recado pra todo mundo. Agora eu tô bem ausente. Esses dias aconteceu até uma situação. Uma mãe mandou uma mensagem ali no grupo falando assim, ó. Quem é a mãe do fulano? Ai, que medo. E daí eu comentei ainda comigo, ó, deu algum problema lá. Daqui a pouco outra manda, quem é a mãe da Lívia? Putz, sobrou pra mim. Eu nem respondi no grupo, saiu do grupo. Eu nem respondi no grupo, eu só chamei ela no privado. É a mãe da Lívia Ferreira? Tudo bem. É a mãe da Lívia Ferreira ou é da outra? Não, é da Ferreira mesmo, dela tá. Daí eu me lembrei. Era treta? Não, era um trabalho de ciências. Daí elas iam fazer juntas. Eu, tá bom. Ai, mas dá um sustinho, né? Dá um sustinho, né? Sim. Não, porque a Xana é daquela que... Xana Miller saiu do grupo. Eu sei. Isso aí. Mas enfim, a gente também pede para as nossas convidadas mostrarem a tela dos seus celulares. Olha a minha. Vamos ver se a gente vai ter uma surpresa. Ai, que bonito esse. Aí o Gonçalo fica mudando. Também esse... E aí, qual é a tela do celular? Ai, tá cheio de notificação. Mas enfim. A Xana vai te ensinar como mostrar assim as notificações? Não tem. É só passar pro lado e tirar as notificações, né? É que eu tô sem óculos. Peraí, gente. Não, enquanto Porque a gente insiste em ficar sem óculos. E eu adorei as unhas dela. Se eu soubesse de... agora sim, ó. Por muito tempo... Presta aqui. São um monte de fotinhos. Gente, é uma montagem. Como é que se fala? Quadro dos sonhos. Vocês estão se superando. Então, são coisas que eu desejo. Tem a carta pro universo, tem o quadro dos sonhos, que tu pode... essa menina é muito positiva. A minha filha faz quadro de intenções. Eu acho que é quase a mesma coisa, né? Quadro de intenções. Olha ele tem carro, a nossa casa que a gente quer, isso tem aqui uma viagem. Bali? Aqui que tem Tailândia, isso aqui? É, Maldivas. E eu fui tão a fundo que eu coloquei eu e ela, né? Eu fiz uma montagem. Então, vocês já estão lá? Exatamente. Gente, tudo isso já é real. Disney eu também botaria na minha. Que demais, Gi. Olha, esse quadro aqui eu me interessei um pouco mais. Não, olha, Gi, tu tem um assunto que tu pode começar a tratar no teu Instagram. Pensamento positivo. Mas eu trago, sim. Gente, eu tô pegando várias dicas aqui hoje. Eu vou chegar e vou escrever minha carta. Todos os dias de manhã eu coloco lá uma afirmação, afirmação do dia, né? Afirmação do dia. Todos os dias de manhã eu coloco lá a afirmação do dia. Se eu não coloco a afirmação, eu já mando mensagem. Cadê Qual foi a afirmação de hoje? E é tu que faz toda a parte do design, do layout? Ou tu tem já uma equipe, assim, te ajudando? Não, detesto essas coisas de design. Então, eu sempre peço... Eu tenho uma fotógrafa que ela trabalha com isso. Então, algumas coisas ela faz pra mim. Tá procurando a frase do hoje? Sim, vou procurar. Inclusive, uma seguidora me mandou um feedback positivo também sobre as afirmações do dia. Ela falou que, graças às afirmações, as dicas que eu dou ali, né, do quadro dos sonhos, da carta, ela e o marido vão viajar pro Rio de Janeiro ano que vem, ou no final do ano. Compraram lá as passagens, tá tudo reservado. Porque ela botou no quadro dos sonhos dela. Sim. Começou a fazer as afirmações. O legal é que a gente percebe que cada vez mais, né, a vida real, as ideias reais, né, as histórias de superação, as histórias de aprendizado das pessoas reais causam na vida das pessoas transformações. Sim. É verdade. Eu vi tu dizendo assim, as pessoas me veem aqui dando entrevista, mas não sabem o perrengue que eu passei pra chegar aqui, né? Sim, Como é que tu usa aquela expressão? Perrengue? Perrengue chique, blogueira de baixa renda. Blogueira de baixa renda! Blogueira de baixa renda.
Ó, que tá capitalizando com esse slogan. Universo me surpreenda. Estou pronta para receber tudo que eu mereço. Parabéns, tu merece nós. Viu? Hoje te surpreendemos. Mas não? deixa eu contar o perrengue da blogueira de ontem. Ontem eu precisava gravar um conteúdo e mandar para a marca para aprovação. E o meu vizinho, ele simplesmente ficou do meio-dia até as 18 horas da tarde com o som a todo volume. E aí? E eu lá arrumadinha, na esperança de ele desligar o som. Não foi pedir? E eu gravar. Ai, não fui, sabe? Eu tô num momento de paz na minha vida que eu pago pra não me estressar. E daí E vizinho é complicado, né? Mas olha pra tu ver como eu te acompanho. Eu sei o que a Lívia falou. Mamãe, na nossa casa nova, a gente vai ter um lugar acústico, né? Pra gravar os nossos... as nossas publis. Quadro dos sonhos, tem que botar aí, ó, o estúdio. Que fofura, Lívia! Exatamente. Daí Beijo, Lívia. Hoje a Lívia foi pra escola, eu já fui me arrumar correndo e gravei tudo. E tu que produz todo o conteúdo, então. Sim. E é legal porque também a tua história, né, de empreendedorismo também inspira certamente outras mulheres, né? Muita gente tem vontade de atuar nas redes sociais e principalmente mães que muitas vezes abandonam os seus trabalhos, né? A gente vai falar sobre isso aqui no próximo episódio, no último da temporada, sobre maternidade nas empresas. O quão difícil ainda é esse cenário, Ou né? são abandonadas. Para as questões aí do trabalho com a maternidade. E muitas vezes se encontra em empreender em algo seu, uma possibilidade de seguir ganhando o seu sustento, né? Sim. E as redes sociais se apresentaram como uma possibilidade para isso, né? Eu falo bastante sobre isso. Eu motivo bastante as mulheres a ter a sua liberdade financeira, a trabalhar por conta. Porque, infelizmente, o salário mínimo, a gente não tem como se sustentar hoje em dia. Então, eu trabalhando de CLT, mãe solo, eu ia viver para trabalhar. E eu sou contra esse viver para trabalhar. Eu acho que a gente tem que viver para viver. A gente tem que aproveitar a vida. Então, um salário mínimo eu ia ter que pagar alguém para ficar com a Lívia, pagar alguém para levar e buscar ela, pagar alguém para ficar no outro turno, mais as contas, casa. O que ia sobrar para mim viver com a minha filha, para me aproveitar? Não tinha. Eu trabalhei... Nem tempo. O tempo, né? Que é o Porque eu trabalhei durante muitos anos de CLT, que eu saía de manhã cedo e voltava 8 horas da noite. Ela já estava cansada, eu mal conseguia curtir ela, ver ela. Daí tinha que dar banho, prepara, janta, arruma a casa. Quando vê, já está na hora de dormir, para outro dia. Mas é importante dizer, né, Gi, que também não é algo fácil, é algo que demanda dedicação. Porque muitas pessoas acham que na rede social vai encontrar a salvação dos seus problemas, né? Que é muito fácil ganhar dinheiro ali. E a gente sabe que essa não é a realidade. É um mercado muito competitivo, que merece dedicação, merece aprendizado, né? Exatamente. Preparação para estar ali produzindo conteúdos e, sobretudo, propósito, né? Falar sobre algo genuíno que realmente faça a diferença para as pessoas. Sim. É por isso que o teu conteúdo encanta, né? Eu falei, esses dias mesmo eu falei no podcast, hoje em dia as pessoas estão entrando só para ganhar. Ai, fulana é blogueira, ganha isso, viaja aquilo, mas as pessoas não vê o por trás. Tudo que a gente passa para chegar até isso. E também não entro com uma vontade de ajudar outras pessoas. E eu acho que a minha vontade maior ali é ajudar mulheres. Então, para mim, a minha maior recompensa é receber um feedback positivo de uma mulher, dizendo que eu fiz a diferença na vida dela. Isso, para mim, paga mais do que qualquer recebido, qualquer viagem, qualquer evento, qualquer outra coisa. É porque o propósito é genuíno, é por isso que tu tem sucesso. Essa é a verdade. O propósito vem antes dos ganhos, senão... Exatamente. A tendência a durar muito pouco é grande. E tu estás tendo sucesso. A gente, para encerrar, tem aqui um quadro chamado Frase de Mãe. Tem alguma para deixar pra gente? Pode ser uma piada, pode ser uma ironia, pode ser uma citação de um livro, enfim, alguma coisa que tu te lembre quando maternidade vem à tua cabeça. Então, eu gosto sempre de falar que mães felizes criam filhos felizes. Boa. Muitas mães, às vezes, que nem eu já citei isso aqui, mas enfim, às vezes querem ficar num relacionamento infeliz por causa do filho, achando que o filho vai ficar bem, mas o filho não vai. Eu acho que nenhuma criança merece carregar a culpa de coisas que não deram certo para os pais. Então, depois o filho carrega aquela culpa. Minha mãe ficou num relacionamento infeliz por minha causa. Minha mãe fez isso por minha causa. E fica carregando aquela culpa e leva para a vida adulta, que vai prejudicar a criança
em várias coisas. Vai prejudicar, na verdade, aquele adulto, né? Isso. Em vários setores da vida. Não, fica mãe e filho dica, infelizes. Então, vamos lá, buscar a nossa felicidade. Que é sempre aqui, agora, em momentos como hoje. Coisa boa te conhecer. Muito legal mesmo. Obrigada pela tua presença aqui. Eu adorei a frase, mães felizes criam filhos felizes. Por isso que a gente, mães... Temos que buscar a nossa felicidade sem achar que isso é deixar os filhos de lado, sem achar que a gente não merece, né? Sem achar que a gente não tem tempo, o tempo se acha e a gente precisa pelo menos aqueles 5 minutinhos de silêncio para cuidar da gente. Estamos na meta esse ano, né, amiga? 2023 vem aí, já tá aí e a gente já tá nesse processo. Vem aí, Vem aí. Segundo semestre. Ainda temos metade deste ano. É bastante tempo. Dá pra fazer muita coisa. Mas esse ano já passou tanta coisa que já parece que tá no fim. É verdade. Esse ano tá... Pra ti também? Muita coisa. 6 meses, parece que passaram 6 anos. Vocês já viram que eu gosto dessas coisas de numerologia, disso e aquilo, né? Mas diz que esse ano é o número do carro. Então, o carro é velocidade. Diz. Os astros falaram que esse ano ia passar correndo. Eu só sabia de animais. De carro, não sabia desse... A carta do carro, alguma coisa assim. A única coisa que eu gravei, que esse ano é a carta do carro. Gi Ferreira e as cartas. Gi, qual é o teu signo? Libra. Olha, por isso que ela é tão comunicativa. Não entendo nada de Libra. Sim. Sou libriana. É libriana, meu pai. Muito bem, beijo. Memória do tio Maca aí, nosso queridão. Verdade. Olha, Gi, muito obrigada pela tua presença aqui. Tenha certeza que hoje também tu inspiraste muitas mães, muitas famílias, porque é isso, esse espaço aqui é um espaço de histórias reais. E é isso que a gente quer trazer sempre na nossa brincadeira de terapia semanal, toda quinta-feira, 19 horas. A gente estreia uma nova terapia que fica disponível para vocês aí o dia que vocês quiserem assistir. Muito obrigada aos nossos parceiros, a Sum Supermercados, com a Nestlé, nessa temporada. E também o nosso suco de uva Aliança. Que terminou lá em casa, eu vou levar pra mim. Não se esqueçam de se inscrever. Eu nem vou dizer que quero, né? Porque vocês sabem que a Xana, ela gosta. Senão eu levo e ela leva de qualquer maneira. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, compartilhar o conteúdo, é muito importante. E a gente sempre fala que esse aqui não é espaço só para mães. É para toda a família, é para os amigos compreenderem muitas vezes os nossos sentimentos, os nossos momentos, para ajudar os pais a compreenderem mais as mães, né? Os chefes, né? Enfim, todo mundo a compreender um pouco mais a maternidade e a gente conseguir realmente transformar essa sociedade numa sociedade mais acolhedora, mais empática, mais carinhosa, mais compreensiva, mais tudo de bom. É verdade. Até os nossos filhos, viu? Eles aprendem também, eles sabem um pouco mais de nós quando nos ouvem. É importante a gente mostrar nossas fragilidades. Muito obrigada, gente. Foi ótimo programa, Gi. Adorei te conhecer. E sucesso. Obrigada. Mais sucesso. Beijo. Vocês conferem as fotos da Gi, da maternidade dela, no nosso Instagram, @tudo sobre mim, a mãe. E também sempre conteúdos exclusivos por lá. Aliás, a gente estava assistindo aqui o vídeo da Kombi, da Elise, da Maria Rita, maravilhoso. Acho que a gente podia postar lá, né? Vamos postar. Que vídeo hoje... Pela manhã, né, a gente acordou com esse encontro de mãe e filha proporcionado pela inteligência artificial. E nós vamos encerrar o programa por livre decisão minha, com a Xana cantando nossos pais. Deixa a gente se despedir, pelo menos. Deixo, claro. Desculpa, Gi. É que eu sou uma entusiasta. Não, vou deixar ela dar tchau. Então, vai dar tchau cantando também? Ai, não. Vou deixar a Xana cantar melhor. Não canto nada. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Gi. Eu amei participar. Convido a todos que tiverem interesse, gostar do meu perfil, me seguir. Não precisa seguir por obrigação, tá, gente? Só segue se gostar mesmo. Seguir por obrigação atrapalha o engajamento. Ai, eu tenho pavor quando chega pra mim. Me segue lá. Não. Segue só se vocês realmente gostar, se identificar. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a ti. Sucesso, tá? Um beijo na Lívia. Obrigada. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.